Questão 29 do vestibular da Unicamp. Ela te define uma função f de x, que 3 na x, e uma função g de x, que é x ao cubo. E pergunta quantas são as soluções dessa igualdade. F da g de x igual a g composto com f de x. Vamos começar lembrando a ideia de função composta que a gente viu no ano passado. Tá? A ideia é, vou escrever aqui, ó, a f da g de x é você colocar a função g dentro da função f. Você colocar a função g dentro da função f. Então, a nossa função f é 3 elevado a x, e aqui no x a gente vai substituir a função g, que é x ao cubo. Tá? Aqui no x a gente está substituindo a função g. Agora, então, a g da f de x, g da f de x, é você pegar a função g de x, que é x na terceira, e no x você vai substituir a função f. Então vai ser a função f, 3 na x, elevado à terceira. Que a gente sabe que dá para escrever como 3 elevado a 3x, porque isso é potência de potência. Você mantém base e multiplica expoente. Tá? Espero que esteja tudo bem até aí. Então quando a gente vai pensar agora nessa igualdade, fazer isso igual a isso, olha, a f da g de x fazer igual a g da f de x, f da g de x é essa expressão matemática, 3 elevado a x ao cubo, e a g da f de x é essa expressão matemática, 3 elevado a 3x. E aí a gente tem uma equação exponencial do primeiro caso, né? Para que essas coisas sejam iguais, você pode aqui tranquilamente simplificar as bases. Você fica simplesmente com x na terceira igual a 3x. Que a gente pode escrever como x na terceira menos 3x igual a 0. Coisas para a gente observar. Em primeiro lugar, como vocês ainda não viram polinômios, tem algumas coisas que vocês ainda não manjam. Mas aqui, ó, sempre que você tem uma equação polinomial de grau ímpar, essa aqui é uma equação de terceiro grau, né? Uma equação de grau ímpar sempre admite pelo menos uma solução. Tá? Equação polinomial de grau ímpar sempre tem solução, pelo menos uma. Tá? Então a gente viu que a equação de primeiro grau sempre tem solução, equação de segundo grau pode não ter, né? Se o delta é negativo. Equação de terceiro grau sempre tem solução. De quarto grau pode ter, pode não ter. De quinto grau tem solução com certeza. Tá? E outra coisa pra gente pensar é que isso aqui tem no máximo 3 soluções. Pode ter uma, ou pode ter duas, ou pode ter 3. Mas isso tem no máximo 3 soluções, sendo uma equação do terceiro grau. Tá? Então, como você precisa saber o número de soluções, você sabe que não pode ser 0, porque é uma equação de grau ímpar, e não pode ser 4, tá? Porque é uma equação de terceiro grau. Vamos pensar o seguinte, a gente vai usar aqui um raciocínio similar ao que a gente usa em algumas equações do segundo grau incompletas. Olha só, se você tivesse uma equação do tipo x ao quadrado menos 2x igual a 0, como que a gente aprende a resolver isso lá no nono ano do fundamental? Como a gente tem x em todos os termos, a gente pode fatorar essa expressão, transformar ela em produto, usando x como fator comum. A gente reescreve isso como x vezes x menos 2 igual a 0. Certo? Porque isso daqui é igual àquilo. Só que para esse produto ser 0, ou o x aqui é 0, que é uma solução, ou o x menos 2 é 0. Então esse x teria que ser 2, né? Porque 2 menos 2 vai ser 0. X igual a 2. Tá? A gente usa o mesmo raciocínio aqui. A gente tem x em todos os termos, você pode fatorar o x. X vezes x ao cubo divide por x é x ao quadrado, menos 3x divide por x, menos 3 igual a 0. Para que esse produto seja 0, ou esse fator aqui é 0, e é claro que o x igual a 0 vai ser uma solução. Porque se o x é 0, esse termo é 0, e esse termo é 0, os dois ficam iguais. Né? E aqui a gente pode tirar um x ao quadrado menos 3 igual a 0, logo x ao quadrado igual a 3, logo x igual, não esquece, mais ou menos a raiz quadrada de 3. Aqui a gente tem duas soluções.
A gente tem uma solução que é o positivo da raiz quadrada de 3 e a gente tem uma solução que é o negativo da raiz quadrada de 3. Tá? Essa equação possui, portanto, 3 soluções, gabarito letra C.